A gente está começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. E bom, esse episódio aqui, nesse momento que eu tô gravando, ainda não tem título, mas se você clicou aí para poder ouvir, é porque agora ele tem um título e você se identificou. Nas últimas semanas, eu passei por algumas questões, assim, de viagem, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu fiquei super empolgada. Porque foi a primeira vez em 7 anos que eu, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu irmão menor, íamos juntos para casa dos meus avós. Porque antes assim, a gente nunca conseguia encontrar nos mesmos horários, né? Trabalho, vida adulta. E foi muito especial essa viagem justamente por causa disso, pelo tempo que a gente não se via, todo mundo junto, a família toda indo visitar, como a gente fazia quando a gente era criança. E essa viagem foi muito marcante para mim, porque eu consegui ver o ciclo da vida, coisas que antes eram e hoje já não são mais, ou são em outro formato. Por exemplo, eu tenho um irmão pequeno, o Manuel, de 5 anos, e a minha prima, que antigamente era com quem eu brincava na casa da minha avó, tem um filho. E aí era diferente, a geração que corria pela casa era outra. Já não era mais eu, meu irmão e minha prima, e sim o filho dela e meu irmão menor. Então as coisas foram transitando de uma maneira, né? E é muito do que a gente compartilha aqui no podcast. A vida, por ser tão cíclica, a gente precisa saber aproveitar, né? E valorizar esses ciclos que nos são presenteados constantemente. Então, foi a primeira vez também em anos que eu recebo a minha bisavó na casa da minha avó, porque a gente sempre vai visitar. Então, coincidiu de estar todo mundo junto no mesmo momento, no mesmo lugar, aproveitando o mesmo tempo e desfrutando desse mesmo tempo, rindo das mesmas coisas. Então foi muito especial, muito marcante. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, assim, como que a gente precisa aproveitar esses tempos que nos são proporcionados. E aí uma das coisas muito marcantes assim que aconteceram até nessa viagem, simples assim, mas marcante se a gente sempre for sensível, né, com os detalhes. A minha tia, que sempre levava a gente quando criança para passar uns dias na casa da avó, na casa dela, ela foi com a gente. Então, ao invés de a gente ir no carro dela, ela foi no nosso carro. E a gente foi percebendo, ela até citou isso, assim, quem eu carreguei no colo, pegava pela mão, hoje está me levando pela mão, me carregando no colo. E aí é totalmente diferente, né, quando a gente vai vendo o tempo passar. Eu já tinha falado sobre isso aqui em outros episódios, que agora a gente não é mais uma criança observando um adulto, achando que ele dá conta de tudo e que ele sabe fazer todas as coisas. Mas a gente é um adulto, nós somos agora adultos, observando outros adultos e vendo que também a dor ela passa, que a felicidade está acontecendo, que a dor também, que momentos muito difíceis, muito agradáveis de compartilhar juntos. Então, essa observação muda, essa perspectiva de que, esse olhar para o outro de que ninguém é um super-homem ou uma super-mulher. É sim um ser humano que está na tentativa também de fazer as coisas certas e da melhor forma possível dentro das condições que existem naquele momento. E eu me lembrei de um texto que eu queria muito ler para vocês, pode ser que vocês já tenham ouvido em algum lugar, mas ele é assim: todo mundo está em casa, você tem 10 anos e todo mundo está em casa. Mamãe está cozinhando, papai está assistindo TV e seus irmãos estão fazendo suas próprias coisas. O cachorro está latindo com o gato, seus avós estão vivos, todos estão em casa. Você está deitado no seu quarto de infância, sonhando com um dia em que for grande e estiver por conta própria. Você queria tanto ser mais velho que esqueceu de assimilar o conforto de todos estarem em casa. Agora você está em casa, na casa dos 20 anos, e gostaria de poder voltar atrás. Você e seus irmãos se mudaram, seus pais envelheceram e estão tentando se acostumar com o termo ninho vazio. Você começa a notar seus cabelos grisalhos e se pergunta para onde foi todo o tempo. Você percebe que nunca haverá outro dia onde vocês todos morem juntos novamente. Seus irmãos não estão apenas no outro quarto, eles estão em outro lugar. De vez em quando vocês vão visitar, mas não vão ficar. Nunca mais vão ficar juntos, não vão acordar e tomar café da manhã juntos, e não haverá mais noites de filme em família. Vocês nem se verão todos os dias. Estou com saudade da sensação de estar em casa, mas não posso voltar. Minha casa da infância foi demolida e os pedaços dela estão espalhados em vários lugares diferentes. Ninguém está em casa. É isso. O episódio dessa semana é isso. Mas eu acho que é difícil a gente falar disso
porque a gente tem dificuldade com a finalidade das coisas. E finalidade das coisas porque a gente acha que tudo vai ser para sempre. E talvez seja porque a gente acha que tudo vai ser para sempre, que a gente, sabe, se entrega ao máximo. Esse tempo é tudo que a gente tem agora e é isso, sabe? A gente tá, aquele é o tempo que se tem, sabe? E eu acho que às vezes a gente esquece que esse é o tempo que se tem. E por isso a gente trata as coisas ou a vida de qualquer forma e não valoriza o tempo que nos é dado. Então, eu acho que é difícil a gente perceber isso. Inclusive, esses dias eu estava até conversando com uma pessoa e a gente estava falando disso, assim, o tanto que é difícil para a nossa cultura, às vezes, aceitar o fim, aceitar a morte, né? E esse episódio não é sobre a morte, mas é sobre a valorização do que se tem em vida, do tempo que você tem em vida, desses ciclos da vida que é preciso valorizar, sabe? Eu vejo que muitas vezes a gente reclama de muitas coisas e não é uma positividade tóxica, ai, preguiça disso, sabe? Mas é tipo assim, a gente às vezes reclama de tanta coisa do tempo que a gente tá atualmente, que depois a gente vai sentir saudade desse tempo, sabe? Uma saudade porque é quase que um remorso, uma saudade de ter vivido pouco, sabe? Já até comentei aqui com vocês outra vez, assim, quando eu fiz o mochilão, eu lembro que tem cenas que eu sinto saudade, eu sinto quase que um leve remorso de não ter vivido e prestado atenção igual eu deveria, sabe? Hoje é tranquilo esse assunto, mas na época eu lembro, poxa, eu não percebi isso aqui. Nossa, que saco, eu não me lembro dessa cena, não consigo lembrar. Ou seja, eu não tava lá, sabe? Eu tava pensando em outro lugar, eu tava em outra coisa, no próximo país, eu tava pensando em outras coisas, mas eu não tava lá. Então, o que seria a vida se não fosse esses momentos que a gente percebe, nossa, tá aqui, eu tô acontecendo aqui agora, tá acontecendo. Eu gravando curta-metragem, visitando a casa das pessoas, vendo, assim, várias histórias diferentes e tal, eu tenho percebido muito isso, assim. A cada mesa que eu sento, cada vez que alguém me conta alguma coisa, eu lembro da primeira vez que eu pensei em gravar uma curta-metragem e eu falo, uau, tá acontecendo, sabe? Tá acontecendo mesmo, real, assim. Então tem sido um tempo muito valorizável e de prestar atenção, sabe? Não tem nada a se fazer a não ser prestar atenção, sabe? Porque quando você presta atenção, você tá lá, você consegue contar, assim, como quem, sabe, tem um olhar muito sensível para aquela situação. E a gente não faz isso mais, assim, a pressa que a gente tem, né? Inclusive eu tava falando até dessa questão, eu sou muito contra adiantar áudios, sabe, assim. E aí a gente tava na mesa conversando com a minha família, e aí as minhas tias, meus pais, todo mundo falando, eu adianto o áudio mesmo, gosto de adiantar áudio porque vai rápido e tal. Eu acho que é um recurso, né? E é um exemplo bobo que eu vou dar pra vocês, assim, mas olha a pressa que a gente tem, assim, de não querer ouvir ninguém, a gente não tem paciência pra nada, porque a gente acha que a gente não tem tempo. Mas a atenção, ela se assemelha muito ao amor, à ternura. Então eu vou entregar o meu tempo para alguém e falar, nossa, toma aqui, é esse o tempo que eu tenho para estarmos juntos aqui e eu te ouvir. Isso em todo lugar, em tudo na vida. Esse é o tempo que eu tenho. Então eu tô sendo, eu tô demonstrando o meu amor, assim, pelo outro. E aí eu acho que é isso, assim, que eu vi nessa vez, podendo viajar, né, e todos estando em casa, e eu conseguindo sentar com a minha bisavó, conversar com ela, a minha avó, rir das coisas que eles falam, almoçar junto, comer a melhor comida do mundo, porque não é qualquer comida, é a comida da minha avó, da minha tia, sabe, dos meus familiares. Eu acho que isso é um marco, sabe, que a gente... Eu sei que não é fácil para todo mundo, porque nem todo mundo vai ter uma boa relação com a família, mas uma coisa eu percebi, estando lá, o que é ter uma boa relação? É não discutir? É não o quê? É não você não se chatear, é o outro não falar coisas que te ofendem? O que é uma boa relação? Porque, no geral, é muito difícil se relacionar com as pessoas. No geral, as relações elas são complicadas em todas as esferas, sabe? Sejam românticas, familiares, amistosas, não interessa, em todas as esferas. Se relacionar é difícil, mas é algo que eu percebi, assim, que com muita paciência de ver que o outro também tem as questões deles,
a gente consegue visualizar melhor como se relacionar com o outro, sabe? Tô falando pra você aceitar tudo e ser a pessoa mais, sabe, passiva do universo, assim, ai, deitada eternamente nesse estande. Não é isso. Mas eu tô dizendo assim, paciência, sabe? Paciência, porque as pessoas estão em tempos diferentes, elas têm situações de vida diferentes. E se você ficar o tempo todo colocando empecilhos para que a relação seja boa, ela nunca vai ser. Ela não vai ser nem construída. Então, é algo que eu percebi, assim, estando na casa dos meus avós e percebendo a diferença de muitas coisas, sabe? A diferença minha com eles em várias questões, mas ainda assim sendo família. E isso acho que essa é a paciência do se relacionar. Ao mesmo tempo eu vendo os meus pais, a minha mãe, meus pais no geral, minha família, a gente sempre estando ali disponível para se ajudar ou para eu ver o cuidado deles comigo. E aí eu fico pensando assim, quantas navalhadas eu já devo ter dado como filha, assim, muitas, nossa, que na perspectiva de uma relação talvez não seria tão agradável, assim, mas paciência, sabe, assim, eles tiveram paciência comigo como pais, eu terei que ter também com meu irmão, Emanuel, que está crescendo, com meus filhos, sabe, e aí eu vou perpetuando, a gente perpetuar esse olhar de gentileza para com a vida do outro. E aí a gente conseguir fazer parte também. Então esse episódio é sobre todos estarem em casa, sabe? É sobre você observar, assim, a relação que você tem criado agora com o seu presente. E por mais que ele não seja o que você esperava. Porque isso é muito incômodo, assim, a gente olhar e falar, não era o que eu queria agora, sabe? Não era essa a vida que eu queria agora. E aí você se relaciona com um olhar de muita ingratidão com o seu presente. E aí, quem garante que você vai fazer isso no futuro também? Você não consegue valorizar o presente? Entendeu? Pode acreditar. Com toda certeza, você também não vai saber olhar para o seu futuro com um olhar de uau, sabe? Assim, esse é o meu futuro, sabe? Porque ele um dia vai ser seu presente, cara. Então, valoriza o que você está vivendo agora. E eu não vou falar que é fácil, acho que tem hora que é odioso, sabe? Você, tipo, tá vivendo coisas às vezes que você não quer viver e não era a sua realidade esperada, sabe? Mas é o que você tem agora. E aí, valorize as pessoas que estão ao seu redor, porque elas olham pra você com um olhar, às vezes, de muito carinho, sabe? Tem uma pessoa, assim, no podcast, uma amiga, né, que acompanha o podcast, e ela tá me ajudando em várias questões, assim. E aí eu olhei, um dia a gente tava numa reunião, que ela tava me estudando por várias questões, e aí ela falou pra mim assim, não, porque eu acredito no podcast. E aí eu vi o peso que tem isso, sabe? Alguém acreditar em você. Eu falo isso para os meus alunos o tempo todo, porque meu trabalho envolve isso. É muito importante a gente realmente acreditar em alguém, olhar para alguém com essa credibilidade, sabe? Com esse olhar de vai, sabe? Confia em você, pode ir, vai. Eu tô aqui do seu lado, vocês barram para cá, a gente te pega e vai junto. Então, olha que importância que tem isso, sabe? Relação, você se relacionar com o outro. Por mais que as relações às vezes elas são extremamente difíceis de serem mantidas, mas é isso, sabe? Você valorizar que esse é o seu tempo atual, sabe? Eu acho que esse texto fala muito disso, todos estão em casa, mas é porque essa valorização desse atual, sabe? Desse presente, de você olhar e falar, é isso, esse é o ambiente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas faz um exercício assim na sua vida, assim, de você estar em determinada situação, para e observa aquela situação, não fala nada, só observa aquela situação com, sabe assim, com um olhar mais sensível do mundo e gentil. Não tô falando pra você ficar assim, julgando as pessoas, para com isso, tá? Eu tô dizendo pra você observar, sabe, observa, para e observa aquela situação. Almoço de família, saída com os amigos, ver filme em casa, você trabalhando, observa o seu tempo atual, para você falar, eu tô fazendo isso aqui agora, eu tô fazendo isso aqui agora, é isso que eu tô fazendo agora, não tem depois, é isso aqui agora, sabe, tenta ser o mais gentil possível com você naquele momento, assim, eu cheguei aqui, eu tenho passado por um momento de falar assim, cara, onde que eu tô agora? Tipo assim,
Era isso que eu queria mesmo? O que eu tô fazendo é isso mesmo? Será que eu conquistei isso? Será que eu fiz aquilo e tal? Será que eu não falei ali? E às vezes eu me pego nesse momento e falo, cara, olha onde eu já cheguei, eu tô com 27 anos e olha o tanto de coisa já percorrida. Não tem muito o que dizer. Tá bom, é isso, sabe? Seguimos. É isso. O episódio dessa semana é um episódio, é um baita episódio. Estou aqui abrindo meu coração, até lágrimas tivemos. Toda vez que eu choro no episódio eu falo isso. Mas eu acho que essa é a nossa vida, é isso mesmo, sabe? A gente tá aqui pra compartilhar o tempo que a gente tem. E é isso, eu sempre vou te agradecer por me ouvir. A gente se vê na próxima semana. Eu espero que esse episódio faça muito sentido pra você, igual fez pra mim estar aqui, fazendo ele pra você ouvir. E é isso. Com Deus, até a próxima semana.